Fala, rapaziada. Eu sou o Sérgio Malibu. E aqui do meu lado, o historiador faixa preta Fábio Quiltacal, grande conhecedor da história do jiu-jitsu, vale tudo e MMA. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, Malibu? Mais um prazer estar aqui no canal do mestre Sérgio Malibu, falando da história do jiu-jitsu. Vamos lá. O negócio é o seguinte, Fábio. Eu soube em off aí uma coisa que eu gostaria de saber de você, que você é a pessoa mais adequada para a gente botar as conversas em dia, né? Saber exatamente o que é, o que não é. Eu soube o seguinte: nós temos aqui no Rio de Janeiro uma das academias pioneiras, foi a Academia Fada, né? A academia da Zona Norte do Rio, que deu, tivemos vários casca-grossas vindo da Academia Fada, mas o professor da Academia Fada chamava-se Luiz França. E muitas pessoas dizem que o Luiz França aprendeu diretamente com o Conde Coma. Mas eu soube que o senhor tem um jornal dizendo que o Luiz França lutava pela Academia Gracie. Então, a pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte: ele aprendeu com o Conde Coma e foi treinar na Academia Gracie, ou ele aprendeu com os Gracie e depois ensinou para os Fada? Conta isso para nós aí. Vamos lá, Malibu. É muito importante entender que quando você faz essas pesquisas históricas, às vezes você não tem um documento objetivo que, por exemplo, uma carteirinha comprovando um diploma. Então, você precisa ir, através de diversos fatores, diversos indícios que você encontra, montar esse quebra-cabeça que é a história. Tá? Respondendo diretamente a sua pergunta, não existe um documento, tá, objetivo mostrando o Luiz França foi aluno do Conde Coma. Tá? Esse documento não existe. Tá? Só que o que acontece? A gente não pode dizer que isso é impossível de ter acontecido. Tá? Pode ter acontecido, tá? Mas os historiadores até hoje não encontraram um indício claro que faz essa ligação. A única fonte que a gente tem dessa ligação entre Luiz França e Conde Coma é através do grande mestre Oswaldo Fada. Ele, né, declarava isso, né, provavelmente ele pode ter ouvido, enfim, ele declarava. Eu inclusive, tenho uma entrevista do Oswaldo Fada falando, né, que o Luiz de França aprendeu com o Conde Coma. Mas nós não temos esse documento. Tá? Não é impossível, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos afirmar com toda certeza. Algumas coisas indicam que o Luiz de França, ou Luiz França, como queira, treinou, sim, na Academia Gracie. Isso, existe documentos que comprovam isso. Tá? O Luiz de França, ele teve uma carreira bastante eclética dentro das lutas. Tá? A gente tem um registro do Luiz França em 1930, lá no Rio de Janeiro, tá? Onde ele já lutava boxe, tá? Já na juventude, o Luiz França, em 1930, já lutando boxe. Tá? Em 31, nós temos mais um registro dele também lutando boxe. Então, quer dizer, nós já temos um indício aí que o Luiz França começou nas lutas através do boxe. Né? Nós não temos nenhum registro dele no jiu-jitsu até 1931. Em 32, olha que interessante, o Luiz França ele já lutava boxe, inclusive, Malibu, ele representava a Liga de Esportes da Marinha. Né? Então, ou seja, ele se alistou na Marinha, né, na juventude, e como ele já praticava boxe, ele participava dos campeonatos amadores aí do Rio de Janeiro, representando a Liga de Esportes da Marinha. Então, quer dizer, a gente já... esse fator é muito importante, o Malibu, para a gente, que estuda a história. Por quê? Primeiro, indicando que realmente o Luiz França praticava esse esporte, que era o boxe. E segundo, que ele estava na Marinha. E o que isso tem a ver que é importante? Se a gente fizer aqui um comparativo aqui, em 32, então, eu falei que ele estava na Marinha lutando boxe. Em agosto de 34, quem começou a dar aula de jiu-jitsu na Marinha foi ninguém menos que o Takeo Yano. Né? Então, a gente conclui o quê? Que muito provavelmente, como o Luiz França e o Takeo Yano, né, em 34, eles estavam na Marinha, é muito provável, quase que certeza absoluta, que o Takeo Yano, obviamente, ensinou o Luiz França.
na Marinha. O Takeo Yano foi contratado, né, para ensinar jiu-jitsu dentro da Marinha. Inclusive, na época, teve até uma concorrência com o Carlos Gracie, né, e o Carlos Gracie perdeu essa concorrência, né, porque o Takeo Yano acabou cobrando um preço mais barato, né, do que o Carlos Gracie, e ele acabou abraçando essa oportunidade de ensinar jiu-jitsu na Marinha. Então, respondendo sua pergunta novamente, o primeiro indício que a gente tem de ligação entre Luiz França e o jiu-jitsu é através do Takeo Yano, né, ensinando na Marinha. Tá? E o Takeo Yano, ele era amigo do Conde Koma? Como é que era essa parceria? Como é que os dois vieram na mesma época? Como é que é essa história? Isso é importante, o Malibu sabe muito bem da história também. Takeo Yano chegou no Brasil no final de 31, e ele, assim que ele chegou, ele já foi direto se encontrar com o Conde Koma, né, lá em Belém. E eles passaram um tempo junto, tem até foto dos dois juntos, né? Eu vou até colocar aí para a gente poder ver a foto do Takeo Yano e o Conde Koma junto, né? Inclusive, o Takeo Yano está até de uniforme da Marinha, enfim. E o Takeo Yano passou um tempo com o Conde Koma lá em Belém. Tá? Ele retornou do Pará no meio de 34, né? O Takeo Yano voltou para o Rio de Janeiro, né? E foi justamente assim que ele chegou no Rio de Janeiro, ele acabou conseguindo essa oportunidade de ensinar jiu-jitsu na Marinha. O que pode ter acontecido, Malibu, o que isso daí era bastante comum na época, era que possivelmente, não há comprovações também disso, tá? Mas isso é um indício que é uma dedução que alguns historiadores fazem, eu concordo com isso daí, que o França, quando conheceu o Takeo Yano, né, e começou a ter aulas com ele, o Conde Koma já era famoso aqui no Brasil, né? Já tinha um nome aqui, ele já havia passado pelo Rio de Janeiro, inclusive, por São Paulo, né? Então ele era um nome relativamente famoso, e é possível que o Takeo Yano possa falar, olha, eu fui aluno né, treinei um tempo sob a supervisão do Conde Koma, né? E o Luiz de França pode ter falado, olha, então eu sou aluno do Conde Koma, né? É mais ou menos como acontece hoje. Você, às vezes, treina com faixa preta do mestre Malibu, né? E aí, pô, numa conversa, fala, não, eu sou aluno do Malibu, eu treino, né, sobre a supervisão do mestre Malibu. Isso pode acontecer, eu acho que já vi muitas vezes isso acontecer. Às vezes as pessoas querem valorizar, né, a escola onde treinam e às vezes acabam não escondendo, mas não mencionando que eles treinaram com um aluno intermediário. Isso pode ter acontecido. Mas, ô, Fábio, me explica um negócio. E qual é a prova que você tem que o Luiz França treinou com os Gracie? Vamos lá, Mali, vamos lá. O que acontece? Nós estamos, então, no ano de 34, né, que é quando justamente existe essa ligação do Luiz França com o Takeo Yano. Em 37, nós vamos aparecer de novo, o nome Luiz França vai aparecer de novo, olha só que interessante. Ele vai aparecer num campeonato, né, organizado pelo Carlos Gracie, em 37, que era um campeonato de jiu-jitsu e luta livre. Quem que aparece? Luiz de França. Né? Só que, veja bem, ele está participando desse campeonato, competindo na luta livre e lutando pela Liga de Esportes da Marinha, né, em 37. Tá? Então, você já vê ali o Luiz França competindo, ele não está mais... ele não só luta mais boxe, ele também treina luta livre, tá? E compete pela Liga de Esportes da Marinha. Isso foi em julho de 37. Respondendo sua pergunta, em novembro de 38, quer dizer, um pouco mais de um ano depois, olha só, o Luiz de França, aí sim, né, teve um campeonato de boxe no Flamengo, tá, no Clube Flamengo, e as lutas preliminares desse campeonato de boxe eram lutas de luta livre, né? Tinha umas lutas preliminares lá. E quem que estava lutando? Luiz de França, representando a Academia Gracie. Tá? Mas na Academia Gracie fazia luta livre. Era competição de luta livre e a Academia Gracie participava também.
O que acontece é o seguinte, Malibu, pouca gente sabe, mas a Academia Gracie, ela sempre foi uma academia de jiu-jitsu, não há dúvida. Tá? Só que nessa década de 30, o Carlos Gracie, Jorge Gracie, Oswaldo Gracie, eles fizeram muito intercâmbio com o pessoal da luta livre, né, com o pessoal da capoeira, com o pessoal do judô. Né? Então, o que acontece? O Dudu da luta livre, por exemplo, chegou a treinar ali dentro da Academia Gracie, eles trocavam técnicas. Né? O Carlos Gracie era muito inteligente nesse sentido. Então, ou seja, para preparar principalmente o Hélio Gracie e o Jorge Gracie, né, que eram os que mais lutavam, ele trazia lutadores de outras modalidades para dentro da Academia Gracie. Então, a Academia Gracie não dava aula de luta livre, ela dava aula de jiu-jitsu. Mas eles treinavam entre eles luta livre, o próprio boxe, a capoeira, para quê? Para estar preparado para os desafios que eles faziam. Tá? Então, é importante entender isso aí. A Academia Gracie sempre foi de jiu-jitsu, tá? Mas lá dentro eles tinham treino de outras modalidades para eles poderem fazerem, principalmente o Vale Tudo. Tá? Então, nessa oportunidade, o que aconteceu? Nesse campeonato lá no Flamengo, na luta preliminar, a gente tem ali a presença do Luiz de França fazendo uma luta de luta livre representando a Academia Gracie. Ou seja, ele estava ali confirmando, né? Ele aprendeu, que ele treinou, seja com modalidade queira, tá? Seja o jiu-jitsu, seja a luta livre, dentro da Academia Gracie. Então, a gente consegue aí fazer uma ligação entre o Luiz França e a Academia Gracie. Tá? E a família Fada? Os irmãos Fada, que hora que entra nessa história? Vamos lá. Então, só respondendo essa pergunta, isso é um registro histórico, tá? Ele está no Jornal do Brasil, tá? Então, é muito fácil, quem que tiver mais curiosidade é só procurar esse registro, existe. Tá? Eu não tirei da minha cabeça, isso está na Biblioteca Nacional, né? Então, todas essas informações não são tiradas da minha cabeça, são comprovações, né, como eu falei, através de jornal. Outra coisa que é importante, Malibu, outro registro importantíssimo, tá? A gente está falando de 38, então, dessa ligação do Luiz França com a Academia Gracie. Em 41, olha só que legal, a gente tem aqui uma apresentação, tá? Lá no Bento Ribeiro Futebol Clube, tá? Do França Filho e Oswaldo Fada juntos, em 1941. Tá? Para quem não sabe, o Oswaldo Fada, ele se alistou na Marinha, ele tinha 17 anos, inclusive, ele se alistou um pouco antes, ele conseguiu lá burlar umas regras, e foi aonde o Oswaldo Fada teve contato com França. Né? E aí passou a treinar com França. Né? Então, isso o próprio Oswaldo Fada declara, né, que conheceu França na Marinha e começaram a treinar juntos. Né? E em 41, eles já faziam apresentação de jiu-jitsu, lá em Bento Ribeiro, os dois fazendo apresentação juntos, né, de jiu-jitsu. O Oswaldo Fada e o França ficaram juntos até mais ou menos 1944, tá? Quando o França ele vai embora para Natal. Tá? E aí, a partir disso, o Oswaldo Fada fica sem professor, né? Ele continua treinando com os irmãos. Né? Em 46, o Oswaldo sai da Marinha, Oswaldo Fada, o mestre. Né? Em 47, olha só que interessante, ele pega um aluno dele, chamado o mestre Xandu, né? Que foi um dos primeiros alunos do Oswaldo Fada. Em 47, ele abre a primeira Academia Fada, lá na Rua Papari, que é o subúrbio do Rio de Janeiro. Bento Ribeiro você deve conhecer, né? Fica na zona norte aí do Rio de Janeiro. Então, em 1947, a gente tem, então, o início da Academia Fada. Né? O aluno dele, o Xandu, ele cede, né, um terreno, um barracão que ele tinha lá, né, na casa dele, para o mestre Oswaldo Fada poder montar essa primeira academia. Tá? Então, é aí que a gente começa
é a primeira Academia Fada. Tá? Tem o irmão dele, Humberto Fada, está com ele também. Eu tive a oportunidade, Malibu, olha só, de conhecer o prédio da Academia Fada, que ela hoje, inclusive, existe até hoje, né? Alguns anos depois, essa Academia Fada mudou, né? Ela mudou de endereço algumas vezes, até chegar na década de 50 no prédio que está até hoje lá em Bento Ribeiro. Tá? Essa academia é impressionante, que a própria arquitetura do prédio é igual. Né? Embaixo da Academia Fada era uma padaria, que a esposa do mestre Fada pegava os sacos de farinha, né, que essa padaria comprava, e costurava os kimonos para o pessoal treinar. Então, eu acho que existe hoje uma intenção de algumas partes, de algumas pessoas, de querer desconstruir, denegrir a imagem do Fada, falando que ele não tem ligação com o Conde Coma. E eu acho que nada disso tem importância. Tá? Com certeza. Eu acho que o mais importante. Nós temos que enaltecer a Academia Fada, que foi uma das academias pioneiras aqui no Rio de Janeiro, e fez um belo trabalho na Zona Norte do Rio, abrindo espaço para várias pessoas que não tinham nem muitas condições financeiras. Né? Ô, Malibu, você bem sabe disso, a Academia Gracie, na década de 50, ela sempre focou em artistas, políticos, empresários, quer dizer, era uma mensalidade altíssima, né? Era só realmente para pessoas de muito poder aquisitivo, né? E o Oswaldo Fada, eu acho que é aí que está o grande mérito do mestre Oswaldo Fada, que já começou no subúrbio, e desde o início, né, na década de 50, aí que eu falei, nesse prédio que existe até hoje, inclusive, ele fez muitos projetos sociais, muitos alunos que não tinham condição de pagar, ele deu aulas, né? Ele realmente ele deu oportunidade para que esse pessoal do subúrbio, que não tinha condições de pagar um valor tão alto, tivesse acesso ao jiu-jitsu. Eu acho que esse é a principal obra, né, do grande mestre Fada. Eu acho que ninguém pode esquecer, né, desse grande feito que ele fez, né, que é dar acesso à classe mais pobre, dar acesso ao jiu-jitsu. Né? Eles puderam treinar o jiu-jitsu na Academia Fada. E formou lutadores duríssimos. Não tem dúvida, não tem dúvida. Outra coisa importante que eu queria destacar, Malibu, é o seguinte: o mestre Fada, ele deu aula, como eu falei, para vários tipos de alunos, mas um que se destacou muito, que foi muito comentado na imprensa na década de 60, foi o Torpedo. Tá? O Torpedo, a maioria das pessoas talvez não conheçam. O Torpedo, o nome dele era Lorival José dos Santos. Né? Por que ele chamava Torpedo? Ele era um aluno, ele é um jovem que aos 14 anos ele se pendurou num bonde, caiu e o bonde amputou as pernas dele, teve as pernas amputadas nesse acidente. Tá? E ele ficou, então, sem as pernas, bem aqui próximo da base mesmo. Ele não, né, teve que amputar as pernas. E obviamente, isso trouxe um trauma muito grande, né, para esse adolescente. E ele até praticou natação, né, logo depois que ele foi amputado, e ele viu ali, teve a oportunidade de ver uma apresentação de judô, mas ele foi atrás e não teve, na época o professor falou que ele não teria condições de praticar, e mesmo assim ele acabou chegando à Academia Fada, o Lorival, né, o vulgo Torpedo. Ele andava, Malibu, num carrinho de rolemã, parecendo um skate, né? Então ele subia nesse carrinho, chegava lá na Academia Fada, que é uma escadona, né? O pessoal levou ele lá para cima, e o grande mestre Fada falou: não, aqui você vai treinar. E não só ele treinou, como ele competiu, né? Ele fez apresentações, inclusive, daquele programa Heróis do Ringue, né? Ele fez apresentações de jiu-jitsu lá, fazia defesa pessoal. Tem cenas, tem fotos dele fazendo posições com o mestre Fada, né? Ele foi realmente um grande exemplo, né, para essas pessoas que tinham dificuldade de locomoção, tinham algum tipo de limitação. Ele comprovou que era possível praticar jiu-jitsu independente da sua limitação. Né? Então, foi um feito muito comentado na década de 60,
que saiu da academia do grande mestre Fada. Bacanas histórias que você acabou de contar, né? Do Torpedo ao Luiz França, passando pelos Fadas. Espero que vocês todos tenham gostado. Considerações finais, tá bom? É isso aí, Malibu. É lógico que a história do mestre Fada, eu fiz um resumo muito rápido, tá? Ele teve muitos outros, ele formou, como você disse, a maioria das lutas preliminares do Carson Gracie, tá? Principalmente as lutas do Carson, eram feitas entre representantes da Academia Gracie contra representantes da Academia Fada, né? Então, a Academia Fada foi muito importante para colocar um contraponto, né? De adversários para a Academia Gracie. A Academia Gracie teve que elevar o nível dela, porque ela tinha sempre ali o pessoal da Academia Fada ali beliscando, competindo, ganhando, perdendo, empatando. Então, a Academia Fada realmente teve um papel muito importante. Eu não vou citar aqui todos os professores que deram sequência, né, à linhagem Fada. Ele teve o grande mestre Rezende, que hoje dá aula na Ilha Bela, eu tive a oportunidade de entrevistar ele. Eu já fui no encontro do pessoal dos mestres Fada, o mestre Guedes, né, também faz um trabalho muito forte no subúrbio do Rio de Janeiro, o mestre Wilson, o mestre Vasco Bento também é um grande Fada. Tenho contato com o Renan Fada, que é o neto, né, do mestre Fada, que também treina, hoje dá aulas. Tive contato com o sobrinho, né, com o filho do o grande mestre Hélio Fada, né, que inclusive o nome dele, Hélio Fada, é em homenagem ao mestre Hélio Gracie. Eu conheci o Hélio Fada, esse é muito gente fina. O mestre Hélio Fada hoje, ele dá aula, inclusive, na Academia Fada da década de 50. Estão lá até hoje, tive o prazer de visitar eles. Enfim, eu não vou falar aqui todos os nomes, não vou lembrar de todos os nomes, tá? José Higino, enfim. São vários mestres da linhagem Fada que continuam fazendo esse trabalho de ensinar o jiu-jitsu. Alguns fazem, ainda mantêm projetos sociais. Eu acho que nós vamos falar mais sobre a família Fada em outras oportunidades, que eles têm realmente um grande trabalho para mostrar aí. Inclusive o Laerte Marcelo saiu lá da Academia Fada, foi um grande lutador na década de 70, lutava contra o mestre Hollis, inclusive. Hoje, pai de Raoni Marcelo e sócio de Pedro Rizzo, faz um trabalho maravilhoso aqui no Rio de Janeiro. E lembrando que os caras eram seríssimos na chave de pé, né? Essa competição contra a família Gracie era a família Gracie indo mais pescoço e braço e a família Fada indo mais nos pés. Então era o pau Pereira geral. Meu irmão, espero que todos vocês tenham gostado. Fábio, muito obrigado por mais essa aula e até a próxima. Os.